Boa noite a todos, boa noite, amigos, boa noite a você que está aí do outro lado, que encontra-se nessa segunda-feira à noite para mais um programa do Café com Kardec e Amigos. Hoje com um tema voltado às mulheres, comemorando assim esse Dia Internacional da Mulher. E traremos Rosana Silva, daqui a pouco eu vou apresentar ela para vocês para falar para nós sobre as mulheres do Evangelho, um tema extremamente importante. Mas antes da gente chamá-la e irmos assim para o momento central do nosso café, vamos iniciar de arte espírita, hoje com o amigo Wesley Gama, que irá nos trazer música e poesia. Boa noite, minhas amigas e meus amigos. Mais um Café com Kardec e Amigos com um tema tão especial. Minha reverência às mulheres neste momento. E vou trazer aqui então um poema de Maria Dolores, psicografado pelo Chico Xavier. Cansado coração, ouve lá fora o turbilhão do temporal violento. Cai o granizo, ruge a voz do vento. É a natureza que se arvora. O firmamento é anônima cratera, quando o raio estralhaça a noite escura. E choras ante o caos e a desventura, a prova que te ensombra e dilacera. Ao futuro que passa, caem ninhos, tombam troncos, há ímpetos medonhos, e recordas as pedradas dos caminhos, que varaste perdendo os próprios sonhos. Espera e crê, o temporal vai longe, amanhã seguirás em nova estrada, e, ao teu olhar, a luz será mais linda quando o sol acender a madrugada. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Quem traz no corpo a marca Maria, Maria, mistura dor e alegria. Aê, 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 lararara, 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 aê, 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 lararara, lararara, lararara.
Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Mas é preciso ter mãe, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Quem traz na pele essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Arre, 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 larará, 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 larará. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o som, a cor é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Arre, 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 larará, 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 larará. Belíssima interpretação, meu amigo Wesley. Mais uma vez aqui abrilhantando esse nosso momento. Muito obrigado. Obrigado pelo espaço. Vamos lá. Muito bem, meus amigos. Então vamos trazer aqui para a telinha a nossa amiga Rosana Silva, que é da cidade de Montes Claros, em Minas Gerais. Ela é trabalhadora do Grupo Espírita Irmão Sobreira. Seja muito bem-vinda, Rosana, a esse nosso espaço de Café com Kardec e amigos, para falar para nós sobre esse tema tão belo, que é as mulheres no Evangelho, do Evangelho. Então, fique à vontade para essa sua abordagem inicial. Os nossos amigos que nos assistem podem já ir durante a palestra, durante a fala dela, separando algumas perguntas para depois trazermos aqui para o bate-papo e assim conversarmos sobre esse tema. Rosana, fique à vontade, a palavra é sua. Uma excelente noite a todos e a todas. Sintam o nosso abraço fraterno, saindo daqui de Montes Claros, especialmente do nosso coração. Nossa gratidão imensa a esse programa maravilhoso, por nos ter acolhido nesta noite tão especial, de um dia mais especial ainda. Queremos, primeiramente, parabenizar as mulheres, não só hoje, no Dia Internacional, dedicado a nós, mas também todos os dias. Porque viver num mundo de provas e expiações e passar de um dia para outro, nós merecemos os parabéns, assim como toda a humanidade que passa pelas grandes provas destes momentos que estamos. E esse é o nosso tema. Queremos fazer algumas reflexões, alguns diálogos importantes a respeito das mulheres do Evangelho. Mas antes de adentrar a temática propriamente dita, é importante destacar, nesse momento inicial, a doutrina espírita nos traz esclarecimentos importantes que você aí que se encontra na experiência feminina está mulher. Você aí que se encontra na experiência masculina está homem. Enquanto ser imortal, nós vamos ver a maravilhosa doutrina dos espíritos nos esclarecendo que nós não temos essas polaridades na nossa essência imortal, na nossa origem até a nossa destinação, nessa jornada evolutiva, nós vamos ver muito bem descritas
nas questões 115 de O Livro dos Espíritos e 540, que nós temos um ponto de partida e a plenitude do ser, a autoiluminação completa, né? Todo o equilíbrio da materialidade e da espiritualidade como o ponto singular da pureza espiritual. Então, na nossa largada, vamos dizer assim, no nosso ponto de partida, nós somos gerados do hálito, do amor de Deus, né, a origem da vida em nós, na simplicidade e na ignorância das experiências e dos discernimentos. Não temos características, obviamente, masculinas e nem femininas. E vamos estagiar em corpos, na condição humana, que vão, ora, ser masculinos e, ora, ser femininos, de acordo com a nossa necessidade. Porque cada um tem características e funções diferentes a desempenhar no ser imortal, acréscimos, aperfeiçoamentos do ponto de vista intelectual e do ponto de vista moral. Então, ora nós estamos homens, ora nós estamos mulheres. E em cada uma dessas polaridades, nós vamos desenvolvendo características e funções propriamente ditas e necessárias. Então, tem algumas questões de O Livro dos Espíritos que falam especificamente desse assunto, que são a 200, a 201 e a 202. E lá na frente, quando trata do progresso, nós vamos ver Kardec também trazendo algo muito interessante na questão 822A. E lá está registrado assim, nosso maior entrevistador da história da humanidade, né? Vamos dizer dessa forma, Allan Kardec vai trazer, bebendo na fonte cristalina da espiritualidade, essas palavras. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Os sexos, aliás, só existem na organização física, pois os espíritos podem tomar um e outro, não havendo diferença entre eles a esse respeito. Por conseguinte, devem gozar dos mesmos direitos e também dos mesmos deveres. Então, isso aqui é muito interessante a gente estar destacando para a gente nos posicionar. Então, resumindo essa parte que nós achamos importantíssima. Todos nós temos os mesmos direitos, somos iguais na nossa essência e com a mesma destinação. Cada um vai seguir esse patamar, essa jornada evolutiva, de acordo com as suas conquistas e também de acordo com as suas necessidades. Então, quando nós observamos alguém na experiência feminina, nós vamos ver características singulares para o espírito imortal desenvolver: amorosidade, ternura, cooperação, solidariedade, cocriação, gestora de pessoas, até porque vai ser aquela que vai possibilitar o nascimento da própria humanidade. Então, há um ditado muito comum, que hoje provavelmente você ouviu mais de uma vez, que mais da metade da humanidade é mulher. Isso mesmo, mais de 50% da nossa humanidade é composta por mulheres. E a outra metade, olha só, foi gestada ou gerada em corpos por mulheres. Ou seja, tudo passa pela vida, pela história de uma mulher. Pelo menos uma mulher nessa existência nos possibilita, nesse instante, estar aqui e agora,
conversando, dialogando, refletindo. Agora sim, acho que nós podemos falar um pouco das mulheres do Evangelho. Não temos a pretensão aqui de falar de todas, mas vamos destacar, primeiramente, que naquela época, naqueles dias em que o governador planetário esteve conosco, Jesus, ele vai fazer algo inusitado. Numa época marcada pela visão patriarcal, poder total do homem e a subjugação ou estar numa posição abaixo à mulher. E ele, então, vai fazer um marco na história com aquele que vai dar mais importância à igualdade, a ver com respeito na posição em que se encontra o ser que estagia na polaridade feminina. Para quem não sabe, na cultura judaico-cristã, a mulher, ela vivia em segundo plano na sociedade. Ela era tida como aquela que só deveria aparecer em público se estivesse acompanhada do pai ou do irmão, quando solteira, ou do esposo, quando fosse casada. Fora isso, ela tinha que ficar guardada, escondida, em separado. Nas reuniões sociais só apareciam quando eram solicitadas. Então nós vamos ver uma predominância do poder, da autoridade masculina na época. E nós vamos ver o próprio Cristo fazendo uma série de rupturas com essa população ou com essa cultura em vários momentos. Tanto é que a mulher era tão tratada assim que a maioria vai aparecer nos evangelhos que chegaram até hoje com nomes muito anônimos. Nós temos poucas que vão ter o registro do nome mesmo. Então nós vamos ver a mulher samaritana. Você sabe o nome da mulher samaritana? Não sabemos. Né? A sogra de Pedro, veja só, não sabemos o nome da sogra de Pedro. É identificada assim. A viúva de Naim, não sabemos o nome dela, apenas que era a viúva de Naim. A mulher adúltera, também não sabemos o nome dela. A mulher com fluxo de sangue, ou hemorroísa, também não sabemos o nome dela. A filha de Jairo, aquela que vai ser acordada do sono letárgico por Jesus, também não sabemos, apenas que era a filha de Jairo. Então, as mulheres viviam nesse anonimato. Poucas tinham nomes, e nós vamos citar aqui as que tinham nomes e as que não tinham nomes. Todas elas, singularmente, nos ensinamentos atemporais do Evangelho, porque o que é o Evangelho mesmo? Boa nova. E o próprio governador planetário esteve entre nós como a carta viva dessa lei cósmica que rege a própria vida em toda parte, em todos, que é imutável. Então, ao se apresentar para a humanidade, ele coloca a mulher no seu lugar de merecimento. Vamos começar, então, uma breve viagem por alguns exemplos muito marcantes. Essas duas têm nome, Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, a família de Betânia, que o Cristo ia muito visitar quando tinha certo tempo. Eram muitos amigos queridos. Quando Jesus não estava em público,
ou com os seus, ele estava com os queridos de Betânia. E aí vem a primeira reflexão desse grupo, desse clã de Betânia. Porque são duas irmãs e duas atitudes completamente diferentes. Nós bem conhecemos. E a reflexão que nos chega é aquela. Quando ele vai estar, Marta está na correria do seu dia a dia, ali com as suas coisas, as suas preocupações com a cozinha, em fazer algum alimento. E Maria, de Betânia, sentada, olhando a autoridade máxima da lei cósmica da vida diante dela. E aí Marta ainda muito agitada, né, como nós vamos ver esse relato maravilhoso no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, ela ainda questiona Jesus. Jesus, em outras palavras, né? Olha, Maria está aí parada e eu aqui fazendo tudo sozinha. E Jesus vai dar aquela lição memorável, né, nos versículos 41 e 42 desse capítulo 10 de Lucas. Marta, Marta, como a nos dizer, para mim e para você, andas inquieta e perturbada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Esse momento nos fala muito caro. O que nós estamos sendo agora, nesses dias? Mais Marta ou mais Maria? Mais seguidoras do Evangelho ou mais nos rompantes da materialidade? Os desafios que a vida imediata nos coloca, nos esquecendo da nossa essência imortal, que Maria escolheu proveitosamente se direcionar. Então, esse encontro é muito importante. Tem horas que nós somos muito Marta, que pouquíssimas horas ou instantes nós somos Maria de Betânia. Mas fica aí a nossa reflexão. A nossa próxima é outra daquelas que não tinham nome, mas muito conhecida e que cala fundo na nossa acústica da alma. A mulher samaritana. A mulher samaritana estava no poço de Jacó, é narrado no Evangelho de João, capítulo 4. E então Jesus chega e pede água para beber. Ela acha isso muito estranho. Primeiramente, vamos abrir aqui rapidamente um parênteses. Ser mulher naquela época já era muito difícil. Ser mulher samaritana é levada à potência máxima de desafios e dificuldades. Porque os samaritanos eram tidos como impuros. Eles não misturavam com os judeus. Eles eram à margem. E Jesus, nesse encontro singular, faz uma ruptura completa com tudo isso, fazendo novamente as conexões de que somos todos irmãos, de que somos todos filhos de Deus. Então, tem aquele momento memorável que Jesus vai falar assim, a mulher samaritana, da água, que aquela que ela estava servindo era uma água que saciava a materialidade do corpo, que é muito importante, né? A gente saciar as necessidades do corpo. Mas aí nós vamos ver, no versículo 14 desse capítulo 4 de João, ele dizer a frase que repercute até hoje em nós. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. E isso aconteceu, olha só, no poço de Jacó, com o sol a pino, porque era uma mulher samaritana.
não se misturava com as outras mulheres, que vinham mais cedo, quando o sol estava mais leve, ou à tarde, quando o sol também estava já se pondo. E ele, então, vai fazer uma ruptura completa naquela época, ao se apresentar sozinho um homem a uma mulher, além de tudo, samaritana. E ela vai reconhecer nele: você lembra toda a tradição do Salvador aguardado, do Messias esperado. E pela primeira vez nos evangelhos nós vamos ter Jesus revelando: e eu o sou. Vejam que maravilha! Justamente a quem está na posição mais marginal da sociedade da época, e ainda na condição de mulher. E ela vai ser a portadora dessa informação. O Cristo está entre nós, o Messias está entre nós, e vai contar para todos, deixando o cântaro do poço de Jacó, que representa toda aquela vivência anterior dela, e ela avança para a espiritualidade plena. Essa mulher é singular. Temos, então, uma outra mulher, sem nome, a mulher do fluxo de sangue. E aqui, novo parêntese, porque mulher já era difícil ser naquela época. E quando estava no período menstrual, que nada mais é do que uma força da natureza em nós, para nos falar se estamos reproduzindo ou não, elas eram colocadas num lugar isolado dentro de casa, como na atualidade se estivesse com Covid, totalmente afastada. E nesses dias, nem o marido e nem ninguém tinha contato com ela, porque nessa cultura a mulher estava impura. E só voltavam ao convívio depois de vários rituais da cultura judaico-cristã, que seriam a purificação. E aí passava o período e ela retornava. Agora, quando a gente fala da mulher do fluxo de sangue, vejam que situação. Desde quando teve a primeira menstruação, jamais deixou o fluxo de sangue dela. Acontecia o tempo todo, conhecida como a mulher hemorroísa. 12 anos seguidos, imagine aí você que está na condição de mulher. Sem falar de toda a condição cultural da época. Desenganada pelos médicos, extremamente magra, extremamente debilitada. Ela ouve falar do doce Rabi da Galileia, o Rabone que estava fazendo curas. Então sabe que ele estaria de passagem perto dela. E sabendo da condição dela, que não poderia se aproximar de ninguém, ela vai com a fé fervorosa de que ele poderia ajudá-la. E conta a história registrada, maravilhosa, em Lucas capítulo 4, que ela nem encosta na organização propriamente dita do Cristo, no corpo. Aquele momento singular em que ele diz aquela frase fantástica: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu uma virtude. Versículo 46 do capítulo 4 de Lucas. E ela, então, apenas estende a mão e toca nas vestes. E aqui vai um parênteses rápido, né, do esclarecimento objetivo e claro da doutrina espírita. A organização com as células dessa mulher estava, né, se apresentando muito confusa, muito desequilibrada. Mas ela depositava neste homem uma possibilidade de cura. E ela então vai e simplesmente estende a mão, porque sabe, pela condição que ela se encontra, que não poderia fazer nada além disso. E então ele sente
as suas vibrações positivas, imediatamente estancar o fluxo de sangue nela. E os que estavam ao seu redor, como nós vamos saber, Senhor, quem te tocou? E ele fala, alguém me tocou. E o que isso quer dizer para nós? Quando nós nos direcionamos ao Cristo, nós fazemos uma conexão de equilíbrio, de reorganização, de serenidade, né, de organização das células. Estabelecemos uma conexão com as forças equilibradas. Daí ele ser a carta viva das leis cósmicas da vida. Espírito puro, sem nenhuma mácula, sem nenhuma sombra, em contato com o ser que somos cada um de nós, em evolução, trazendo muitas sombras ainda, muito a se auto-iluminar, a nos lembrar a questão 625 de O Livro dos Espíritos, que Jesus é o guia e modelo. Quem o toca e o segue está no caminho certo da evolução. Modelo por ser a melhor moral a ser seguida. E nós vamos ver essa mulher desconhecida entrar para a história como a dama da fé. Nós vamos ver a descrição deste caso especial, a nos dizer que ela vai ser fiel ao Cristo, que vai desenvolver um segmento do Evangelho bem característico, vai estar na positividade do Cristo, curada, não só do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista espiritual. Então, essa mulher é muito especial para nós, muito marcante. Nós vamos ver depois dela uma outra mulher sem nome, que vai ser uma marca importantíssima, talvez uma das principais passagens do Evangelho que nós vamos estar sempre refletindo. A mulher adúltera, na praça pública, como a dizer, a humanidade inteira a olhando, a nos falar da lei humana, com os homens fazendo cumprir com as pedras daquilo que julgam ser a justiça nas mãos. Então, nós vamos ver essa narrativa em João, capítulo 8, de uma forma muito especial. Porque Jesus é colocado diante da humanidade e da justiça da época numa situação muito provocativa. De um lado, a lei judaica, que mandava apedrejar as adúlteras, olha só, homem não cometia adultério, apenas as mulheres. E aí nós vamos ver, do outro lado, a lei romana, que na época tudo era dominado por Roma naquela região da Galileia. Então Jesus estava ali, diante da justiça dos homens. E a mulher caída na sua dignidade espiritual, ao chão da praça humana. E quem de nós não se encontra assim, quando cai nos próprios erros, nos próprios equívocos, e nos sentimos julgados por todos? A maioria vai apresentar as pedras da incompreensão, da intolerância, muitas vezes do desrespeito. Nessa posição, podem ser homens também, porque nós sempre vamos demonstrar ao outro a justiça que trazemos em nós, e muito bem representada nas pedras da incompreensão. E quando, então, perguntam a ele, o que você nos diz? Jesus se vê diante de uma humanidade inteira e começa a escrever
no chão de areia, como a nos lembrar a poeira do tempo, dos nossos próprios devaneios, ou das nossas próprias escolhas infelizes na jornada evolutiva. Caídos moralmente na maioria das vezes, e geralmente nos posicionando como julgadores dos outros. Então ele faz a pergunta magistral: quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. E nós vamos ver o registro de que os mais velhos saíram primeiro, ficando apenas ele e a mulher, caída, os seus erros, como nós ficamos quando também cometemos os nossos. E ele então vai dizer como se fosse a nós: hoje, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. Porque nem sempre a justiça dos homens irá nos julgar, mas sim a nossa própria consciência, que nos acompanha aonde nós estivermos. Como está na questão 621. A lei da vida está na nossa consciência, a lei de Deus. E ele então vai dizer para ela, fechando esse momento maravilhoso: vai e não peques mais. Pecar na cultura judaico-cristã era errar o alvo, a experiência infeliz, a vivência triste. Não faça mais isso. E ainda acrescentava, para que algo pior não te aconteça. Que lição maravilhosa, tão atual. Aquilo que não nos faz bem, não façamos mais, para que algo pior não nos aconteça. A outra mulher singular da história, que nós vamos ver desdobrando em várias experiências depois, Joana de Cusa. Detalhe, essa tem nome. E aí vocês vão falar assim, uai, por que essa tem nome? Olha o uai de mineira, né? Porque era de família nobre, esposa de Cusa, procurador de Herodes, uma posição social mais avantajada do que todas essas outras, mas a nos dizer que não existe posição econômico-social para a nossa realidade espiritual. Os desequilíbrios e as buscas evolutivas de sentido da vida se encontram em todas as camadas, independente da condição financeira ou social que a pessoa se encontra. E Joana de Cusa vai ser essa mulher marcante, que vai ouvir falar do Rabone, do doce Rabi da Galileia, e é como se tudo aquilo já estivesse dentro dela, e ela vai ao encontro dele para falar das durezas da experiência do lar. Nós vamos ver registrado com tanto brilhantismo por Humberto de Campos na obra magistral Boa Nova, psicografia de Chico Xavier. Então ela vai justamente falar: eu quero te seguir, Jesus. E quantos de nós não tem esse querer hoje? E ele fala então para ela: volte ao lar. A como a nos dizer modernamente: me siga aonde estiver. Seja uma pessoa do Evangelho aonde a vida te plantou. Floresça aonde você está. E ela, ouvindo tudo aquilo, retorna, depois de chorar as mágoas de uma experiência difícil, com um esposo muito rude, grosseiro, num posicionamento machista tão comum aos homens daquela época, muitos até na atualidade. Ela vai viver até o último instante
mas curiosamente vai ser uma dessas mulheres tratadas pelo Cristo, como nós vamos ver em 2 capítulos, o capítulo 8 de Lucas e o capítulo 24, em que o evangelista narra a presença dela, Joana de Cusa, e de Maria de Magdala, ou Madalena, sendo tratada por Jesus dos seus espíritos malignos. Então, era muito comum na época as mulheres com muitas dificuldades emocionais e sentimentais procurarem Jesus para resolverem essas questões. E nós bem sabemos da influência dos espíritos em nossas vidas. E um dos registros nos diz que elas estavam com vários espíritos malignos. Em outras traduções, com 7 demônios. O que isso quer dizer? O 7 na cabala judaica quer dizer infinitos. Nós sabemos que demônio nada mais é do que a condição da escrita da época para o espírito que ainda se encontra em dificuldades de compreensão da vida, né? Ou seja, uma situação temporal. Ele vai melhorar, ele vai aperfeiçoar e vai ser aquele espírito puro que vai seguir a sua jornada evolutiva. Então, Joana de Cusa vai ser muito marcante, né? Ela vai estar nos momentos mais derradeiros da presença do governador entre nós. Rapidamente falando, no momento em que ele segue para a crucificação e no momento em que ele volta para dizer das glórias da imortalidade. Lá está registrada a presença dela diante da cruz e diante do sepulcro, quando ele se manifesta retornando, provando a imortalidade da alma. Joana de Cusa vai ter o seu testemunho derradeiro em 56, 57 da nossa era cristã. Bem sabemos e bem registrado nas palavras de Humberto de Campos, num capítulo especial direcionado a ela, em que ela se vê na arena de Roma, na arena humana, como nós nos encontramos neste momento, a provar o que realmente já entendemos de espiritualidade. E ela se posiciona, né, mesmo diante do filho, que fala para abjurar, ou seja, negar, negue. E ele vai ver uma lição da mulher no Evangelho. Como a dizer, não, meu filho, quando você está com Jesus, você não teme nada. E quando aquele soldado que é forçado a colocar fogo nos corpos deles, diante da turba perturbada, ele então também se perturba e não resiste e pergunta, nos registros de Humberto de Campos, o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? E ela vai dizer, não apenas a morrer, mas também a vos amar. E ele, mesmo diante daquela lição, coloca fogo. E ela, então, é recepcionada no plano espiritual pelo próprio Cristo. Um dos poucos momentos em que o Cristo vem pessoalmente receber alguém que retorna à vida do espírito imortal. E aí vai dizer, Joana, tem de bom ânimo, eu aqui estou. Como a nos dizer que quando estamos com o Cristo, estamos em boa companhia. E nós vamos ver que Joana será aquela seguidora do Evangelho com muitos nomes. Vai nascer mais ou menos em 1194, como Clara de Assis, ao lado de Francisco de Assis. Depois será outra seguidora do Evangelho, como aquela que nós vamos ver desdobrando
na então colônia mexicana como uma freira que vai ser muito cultural na época, né? Muito conhecida, Juana Inés de la Cruz. Por volta de 1651, ela nasce no então México e entra para a história como uma mulher que marca a posição feminina no mundo novo. Se posiciona, queria fazer faculdade, não podia. E ela, então, vai para a biblioteca do convento para conseguir estudar astronomia e outras culturas que ela gostava tanto. Vai ser tão famosa que até hoje ocupa a moeda mexicana como marcante na história do México. E, finalmente, no Brasil, a sua última existência como Joana Angélica de Jesus, no momento revolucionário da nossa história, em 1822, depois dessa experiência como Juana Inés de la Cruz, em que ela vai estar no convento, cuidando daqueles que eram os contaminados pela peste na época, vai se contaminar também e vai voltar para o plano espiritual mais ou menos com 40 anos. Ou seja, no trabalho fiel. E como Joana Angélica de Jesus, nós vamos ver, então, aquele momento marcante em que ela se coloca na frente do convento, em 1822, diante das forças contrárias à independência do Brasil, e vai ser a Marte da independência do Brasil, na Bahia. E ela fala, então, só vão entrar por cima do meu cadáver. Então, ela é cravejada de balas naquele momento, volta para o plano espiritual, e atualmente é a nossa Joana de Ângeles, a mentora espiritual de Divaldo Pereira Franco. Sempre uma mulher do Evangelho. Faltando duas mulheres importantíssimas. Maria de Magdala ou Maria Madalena. Na verdade, são duas Marias. E muito bem lembrado aí no início, a música Maria, Maria. Porque essas são especiais. Nós vamos fechar com elas. Maria de Magdala ou Maria Madalena é o ponto alto da transformação moral diante do Evangelho. Ela que era a mulher dos palacetes, dos prazeres, vai encontrar o Cristo na sua maior dor de não poder ser mãe, que é o desejo muito comum das mulheres. Então, ele vai falar para ela diretamente. Esse diálogo é muito importante. Eu sei que o nosso tempo está passando. E qual das mães será maior aos olhos de Deus? Vai registrar Humberto de Campos na obra Boa Nova. E, na verdade, deveria ser as mulheres do Evangelho, na obra Boa Nova. A que se devotou somente aos filhos da carne? Ou a que se consagrou pelo Espírito aos filhos de outras mães? Vai, Maria, sacrifica-te e ama sempre, nada tema. E aí nós vamos ver o ser mudar completamente. O desfecho, rapidamente. Jesus, quando retorna do plano espiritual, provando a imortalidade da alma, não se apresenta aos apóstolos, não se apresenta aos homens. Vai se apresentar a ela primeiramente, fazendo outra ruptura completa, porque vai se apresentar justamente à mulher que mais compreendeu o Evangelho, mais do que isso, viveu. Depois ela vai ter um desdobramento dessa vida com a cuidar dos filhos das outras mães, à margem, contaminados pela lepra. E ela também vai se contaminar. E nos momentos derradeiros, ela é acolhida nos braços por Maria de Nazaré. E deixa o corpo físico e é acolhida por Jesus no plano espiritual. No mesmo diapasão de Joana de Cusa. Maravilhoso momento. Porque nós também vamos ver a grandiosidade
do Cristo a nos dizer que não importa se está na posição masculina ou feminina, o que importa é a mudança que nós temos que fazer de posicionamento, de espiritualidade na vida. E ela, então, é acolhida por Jesus no plano espiritual. A última mulher que conviveu com Jesus. Na verdade, que deu vida física a Jesus. Maria de Nazaré. Imaculada. E nós vamos ver a doutrina espírita brilhantemente nos esclarecendo o imaculada, né? A pureza em que a Terra não tem mais nada para ensinar a ela, devido à sua envergadura espiritual, como nós vamos ver nas narrativas de Emmanuel, A Caminho da Luz, na psicografia de Chico Xavier. Aqueles que deram espaço para a chegada de Jesus, em especial a genitora. Não é qualquer mulher. Então, olha, o governador planetário vindo até nós sem derrocar nenhuma lei. Vai nascer como as crianças nascem, do ventre de uma mulher muito especial. Nós vamos ver Maria de Nazaré entrando para a história como aquela que silenciosamente abraça toda a humanidade, que silenciosamente trabalha. Nós vamos ver nas narrativas de Memórias de um Suicida as suas caravanas e falanges socorrendo aqueles que deixaram de ter razões para viver, que escolheram o caminho do suicídio, do autocídio. E ela, então, governa e organiza todos esses grupos, seguindo Jesus. Não há mais tempo para a gente falar aqui, mas há, em breves momentos, que destacar que as mulheres do Evangelho são todas aquelas que estiveram presencialmente com Jesus ou que seguiram Jesus ao longo dessa trajetória da implantação da Boa Nova na Terra, da lei cósmica da vida, como a nos dizer, é assim que terás vida em abundância, como está em João 10:10. Eu vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. E aí nós vamos ver a mulher numa posição maravilhosa, antes e depois da codificação espírita. Porque os espíritos vão se manifestar primeiramente, olha só, na nossa história, em meados do século XIX, as irmãs Fox, meninas, mulheres, as próprias médiuns da codificação espírita, meninas, mulheres. Nós vamos ver aquelas que vão ser responsáveis pelos maiores trabalhos de evangelização, mulheres, a médium que entrou para a história do Brasil como aquela que mais se aproximou de uma mulher do Evangelho, Ivone do Amaral Pereira, médium, mulher, se destacando. E aí nós vamos, então, iniciar esse nosso bate-papo de perguntas e respostas com uma frase de Leon Denis. Nós estamos buscando aqui, que está no Invisível, essa obra magistral do grande filósofo espírita, no seu capítulo 7, o Espiritismo e a Mulher. E um dos parágrafos maravilhosos é esse. É a mulher que, desde o berço, modela a alma das gerações. É ela que faz os heróis, os poetas, os artistas, cujos feitos e obras fulguram através dos séculos. A mulher é co-criadora, mantenedora da humanidade. Agora é hora de conversarmos um pouco. Muito bem, Rosana. Que palestra maravilhosa. Todos aqui nos comentários colocando da gratidão
das reflexões que puderam ter junto com a sua palestra, junto com essa fala, onde trouxe inúmeras informações, né? E antes de começarmos aqui a ir para as nossas perguntas, primeiro eu gostaria de incentivar ao pessoal que pudesse trazer as suas perguntas para que a gente possa levar aqui para a Rosana. Mas eu gostaria de perguntar a você, dentre essas mulheres citadas no Evangelho, você tem alguma preferência da história de vida de uma delas? Ai, Jesus, a pergunta. Olha, particularmente, nós gostamos muito de Joana de Cusa pela permanente busca de viver o Evangelho. Então, a Joana de Ângeles é o nosso referencial. E veja que interessante, na fase atual da doutrina espírita, nós temos a parte psicológica do ser, justamente a que faz a transição da transformação moral em nós. E quem é que administra essa parte, né, no desdobramento da codificação espírita? Justamente Joana de Ângeles, né, justamente aquela que estudou mais no plano espiritual, a psicologia, para trazer para nós o que é necessário para vencer a nós mesmos. Então, a gente ama todas as mulheres do Evangelho, mas a que mais nos aproxima em busca íntima é Joana de Cusa na época, Joana de Ângeles hoje. Eu, particularmente, gosto muito do estudo que a gente pode se fazer com Maria de Magdala também, né? É um estudo muito profundo e que reflete diretamente em cada um de nós. Eu acho uma mulher incrível, sensacional. Rosana, Mônica traz uma pergunta inicialmente aqui sobre o que aconteceu com a mãe de Jesus depois do seu desencarne, né? O que a gente poderia falar para a Mônica sobre isso? Um grande abraço. A gente acabou falando um pouco, né? Que ela prossegue, né, na atividade permanente de socorro aos mais necessitados, né? Além de outros trabalhos, esse é o principal. Ela continua auxiliando a humanidade da Terra, que, como nós dissemos, a Terra não tem mais nada a ensinar para ela desde aquela época. É um espírito de envergadura espiritual que se vincula a nós por amorosidade e que hoje trabalha na coordenação de socorro aos suicidas. Então, ela permanece diretamente ligada ao Cristo, administrando aí, de certa forma, o projeto Terra, o projeto da humanidade da Terra. Em uma segunda pergunta, Clara Moniz traz o seguinte, Clarinha, que está aqui nos bastidores conosco. Como as mulheres da atualidade podem seguir o exemplo das mulheres do Evangelho que passavam valores espirituais com resignação, mas sem submissão? Excelente. O próprio Cristo deu essa lição a Joana de Cusa, né? Aonde você estiver, viver as máximas do Evangelho. Esse é o grande desafio, não só para a mulher, mas para toda a humanidade, né? Seja na polaridade masculina ou na polaridade feminina. Então, o que nós podemos dizer é viver no nosso tempo as máximas como aquelas mulheres viviam, pode ser muito desafiador, mas é aquilo realmente que vai alavancar o nosso progresso moral, o nosso progresso espiritual. É bem verdade que muitas daquelas mulheres já estavam no ponto da transformação. Como muitas de nós hoje estamos. Nós estamos no ápice da nossa transição pessoal, né, que vai culminar com a transição planetária. O que nos pede o Evangelho? Que amemos uns aos outros.
essas mulheres são exemplos marcantes de que é possível viver a vida seguindo Jesus. Muito bem. O preconceito contra as mulheres até hoje ainda é notoriamente vivenciado na nossa sociedade. E Socorro traz também uma referência que é a Maria Madalena, perguntando se ela sofreu preconceito dos outros discípulos por ela ser mulher e ser estudada. E eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa situação de ser uma mulher discípula de Jesus. Uma ótima reflexão, realmente, porque até hoje nós vemos essa dificuldade. É só olhar o movimento espírita em especial. Se nós temos, por exemplo, aquele grupo central de trabalhadores, expoentes, que trabalham divulgando a doutrina, nós vamos ver poucas mulheres se destacando, por exemplo, entre os 20 maiores expositores. Isso é um sinalizador, inclusive, dessa condição nossa, mas que nós vamos vendo uma ruptura, até mesmo nesse comportamento. Hoje, olha nós aqui, outros poderiam estar falando sobre as mulheres do Evangelho, e nós vemos essa abertura para uma mulher desconhecida de Montes Claros, falando dessas conhecidas da história que marcaram a sua própria vida e fizeram a transformação moral que tanto precisamos fazer. Então, o grande desafio é a gente viver a vida seguindo Jesus, nas possibilidades que a vida nos oferece. Às vezes é como mãe, às vezes é como filha, às vezes é como profissional da área que nós escolhemos, às vezes vai ser um trabalho anônimo da evangelização infantil, vai ser um trabalho anônimo da reunião mediúnica como médium, que ninguém vai saber dos trabalhos que fez, mas que atuou, porque a nossa consciência sabe o que nós estamos fazendo. E perante a consciência cósmica, nós também percebemos que nós somos acompanhadas o tempo todo, como toda a humanidade é, como todo o espírito imortal é. Então, o grande desafio nosso é ocuparmos o nosso espaço, respeitarmos a nós mesmos, e no posicionamento nosso, nós vamos ganhando os espaços. Então, nós vamos ver hoje muitos trabalhos na seara espírita conduzido por mulheres, inclusive na área científica, né? A Marlene Nobre já retornou para o plano espiritual, deixou sua marca. Nós vamos ver a Anália Franco fazendo um trabalho brilhante de evangelização, de educadora. Nós vamos ver tantas outras se destacando mesmo na condição feminina. Né? Nós chegamos num ponto em que não ficamos mais à sombra de ninguém, porque Jesus quer todo mundo brilhando. E você falou também referente ao trabalho feminino na seara espírita, né? E realmente hoje nós encontramos nas casas espíritas, nos vários locais onde a gente caminha, né? A gente acaba participando, não nesse momento de hoje, devido à pandemia, mas quando não estamos em pandemia, andando por muitos casos, visitando várias cidades, e a gente sempre percebe a grandiosidade e a força que é o trabalho feminino dentro das casas espíritas, com a facilidade, inclusive, que a mulher tem na sua amorosidade, né? E assim poder trazer verdadeiramente consolo, amor aos pequeninos, principalmente na evangelização infantil, que é uma das perspectivas que ainda hoje a gente vivencia, né? Os pequenos, obviamente, eles se sentem muito mais confortáveis com a figura feminina. Apesar que aqui no Seara de Luz, Rosana, aqui em Currais Novos, os evangelizadores são mais no grupo de homens, muito mais do que o grupo
feminino é maior, né? E essa importância. Eu gostaria que você, se pudesse nos falar um pouco mais referente, aí inclusive em Minas Gerais, nos trabalhos desenvolvidos nas casas espíritas pelas mulheres. Me fez lembrar de algo muito importante, que a gente só vê falar em Gabriel Delany, o grande da época do Cristo, contemporâneo, desculpa, de Kardec, contemporâneo dele. A mãe de Gabriel Delany, quando ele era ainda muito novinho, vai participar, né, da codificação. E ela, a Madame Delany, mãe de Gabriel, ainda pequeno, nós vamos ver esse papel importantíssimo. Então, se hoje tem evangelizadores homens trabalhando com crianças, por trás disso tem todo um trabalho feminino, inclusive das mães desses evangelizadores, que se eles se encontram nessa posição hoje, é muito mais pela atuação delas, pelo exemplo delas, obviamente que tem a busca do espírito imortal, e cada um tem uma trajetória diferente. Mas esse exemplo da senhora Delany, de trazer ali o Gabriel ainda menininho, no convívio ali dos médiuns que ajudavam na codificação, fez dele esse marco histórico, né? Então, aqui em Minas Gerais, nós vamos ver uma predominância de público feminino, inclusive no trabalho de divulgação, especialmente da evangelização da criança e do jovem, uma quantidade muito maior de mulheres, justamente pelas características, né? Se nós formos ver, não estamos aqui engessando, não estamos aqui colocando que essa forma é a correta ou não é, mas quando nós vemos uma mulher falando do evangelho, a emotividade é uma marca registrada e comove e acolhe mais o coração sofredor, sejam de homens ou de outras mulheres. Então, é uma marca muito forte e presente, não só no movimento espírita, mas no movimento cristão como um todo. Apesar de, nas outras vertentes cristãs, nós vermos a predominância masculina nos cargos de autoridade, aqui nós falando aqui os cargos de papa, de cardeais, de padres, de freis, então assim, de freires, né, melhor dizendo, sempre a figura masculina. E nós vamos ver que no último século, quem mais se destacou nessa vertente cristã foi uma mulher, Teresa de Calcutá, elevada à condição já de santa pela própria Igreja Católica, que vai nascer na cultura extremamente adversa da cultura ocidental, que é a cultura hindu, vai nascer como servidora do Cristo, né? Ela vai fazer rupturas importantíssimas, como a dizer nas castas estabelecidas culturais daquela população, que o ser humano, o espírito imortal, ele merece ter dignidade, ele merece ter alimento e um lugar para ficar, mesmo na cultura endurecida do povo, de que quando você é pária na sociedade, você não tem direito a ser assistido. E ela vai acolher estes no seu coração amoroso. Então, vai ser um marco na história cristã recente. Assim como a própria Dulce dos Pobres, na nossa Bahia, a se destacar também, como aquela que dormia em uma cama dura de pau, para que quando vissem, os outros se condoessem e doassem mais uma maca para o seu lugar de socorro dos mais necessitados, daqueles que estavam caídos. Então, nós vamos ver a mulher se destacando em várias vertentes cristãs, mesmo não tendo a posição da autoridade. Agora, puxando para a doutrina espírita,
Nós não temos essas posições hierárquicas, mas nós temos as vertentes espirituais, as de transformação moral. E aí nós vamos sendo posicionados ao longo da nossa própria história com aquilo que realmente nós tivemos a intenção de fazer, que é o que realmente vai contar no final das contas. Perfeito, Rosana. E como você bem falou no início também, a situação em que ora o espírito está encarnado em uma polaridade masculina, ora está encarnado em um corpo feminino, vivenciando assim as experiências de ambos os lados, né? E isso é muito importante. Rosana, tem algumas perguntas aqui referente ainda sobre reencarnação, especificamente sobre a mãe de Jesus e sobre Esther e Ruth. Mas aí eu gostaria que você pudesse nos esclarecer um pouco mais, porque aí vai responder também as perguntas dos nossos amigos, referente às encarnações após essas vivências. Como se dá as encarnações após experiências ricas como esses espíritos do Evangelho tiveram? Nós vamos conduzir esse comentário falando de uma outra mulher que não aparece nos evangelhos, que é Lívia, a mulher, a esposa do senador Públio Lentulus, que é narrado, né, a história é narrada de forma magistral na obra Há 2000 anos, pelo próprio Emmanuel, que é Públio Lentulus, psicografia de Chico Xavier. E nessa obra, nós vamos ver a presença de Lívia, a esposa do senador, da autoridade romana, e a gente percebe, é nítido, a diferença espiritual entre os dois. A ponto da gente saber, pelo próprio Emmanuel, que ela vai voltar para o plano espiritual numa posição espiritual muito melhor do que a dele. E que ela que vem ao seu encontro ao longo das outras existências que ele vai tendo. Porque ela estava numa posição moral extremamente superior à dele. Então, essa história é muito interessante para nos falar que aquela posição que nós já alcançamos moralmente, ela vai nos acompanhar no futuro das nossas próximas existências. Nós vemos aqui o desfecho do espírito que vai ter o nome de Joana de Cusa, nas mulheres que estiveram diretamente com Jesus. Aquela posição que ela se encontrava como Joana de Cusa demonstra que ela já teve uma caminhada longa, em que ela já está apta a viver a espiritualidade, mesmo estando na matéria. Como nós vamos perceber em todas as outras existências, esse posicionamento dela, sempre fiel, sempre permanente na busca de seguir o Evangelho. Então, ela sempre vai apresentar-se nessa posição, em todas as outras experiências que teve a partir de então. Na literatura espírita, nós temos ainda poucas informações de quem foram essas mulheres depois, mas aguardem. Logo, logo nós teremos. Essas informações vão chegando aos poucos. E o mais importante que nós queremos destacar aqui não é quem elas foram depois, são as lições, as transformações. Porque na nossa experiência, vai ser no anonimato da multidão que nós vamos demonstrar a nossa ascensão moral, o nosso crescimento espiritual. Será ali na experiência anônima do dia a dia, né?
ser uma mulher do Evangelho, ou um ser que segue o Evangelho, é no anonimato das experiências, né? A maioria vai seguir na simplicidade, como nós vamos ver numa história muito conhecida na literatura espírita, que tinha um grande palestrante que era muito conhecido pelo verbo poderoso de convencimento, arrebatador, e na casa espírita que ele frequentava, tinha uma pessoa muito simples, que fazia a limpeza das cadeiras, que organizava o salão para as exposições, e aí vai ter um desfecho que os dois vão voltar para o plano espiritual. E quando ele olha aquele que fazia a limpeza do chão, das cadeiras, que organizava a simplicidade do ambiente, ele vê um ser iluminado. E ele se vê numa posição desconfortável de ter mais falado do que vivido. Então ele pergunta para ele, como assim, né? Numa linguagem bem atual. E ele vai falar assim, eu simplesmente coloquei em prática o que você falava. Então é simples assim. É colocar em prática a lei de amor, que é o Evangelho. Nada mais do que isso. Isso. E às vezes a gente leva sempre pela posição de como se fosse difícil, né? E sempre fica a pergunta, o questionamento: é difícil colocar a prática do Evangelho ou é que a gente, lá no íntimo, no inconsciente, às vezes gosta e quer permanecer sem essa prática, né? Verdade. Para nós, a zona de conforto é de não querer, quando se fala assim, desses grandes nomes, dessas mulheres, na maioria se sacrificando no corpo físico, umas sendo queimadas, né, como foi Joana de Cusa, como foi Joana d'Arc também, muitas passando pelas provas mais difíceis de fidelidade ao Evangelho. Nós achamos que os sacrifícios são desse naipe para nós. Não, os sacrifícios para nós hoje são muito mais simples do que a gente imagina. Né? Os sacrifícios de não carregar pedras, de julgamentos, como a gente vai ver na mulher adúltera, os sacrifícios de fazer as pequenas coisas do lar, aquilo que nós gostaríamos que fizessem para conosco, né? Na via pública, na profissão, aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem conosco. Mas isso ainda é um grande desafio para nós, que ainda, na maioria das vezes, estamos no estágio do egoísmo e do orgulho, né? Mas o posicionamento é sempre esse, para frente, né? Porque o Cristo vai dizer assim, eu sou a luz do mundo, como a posicionar-se, né? Nossa, o Cristo está se achando, né? Não, ele está falando para nós, autoiluminação completa. Mas aí ele vai posicionar cada um de nós nessa jornada. Vós sois a luz do mundo. E depois ele ainda vai dar uma determinação. Brilhe a vossa luz diante dos homens. Onde estiver, com quem estiver, na posição social que se encontra, nós podemos ser aquele que é a mulher ou o homem do Evangelho, na simplicidade do dia a dia. Simples assim. Rosana, ainda temos alguns minutos e Marilene Curaba, não sei se fala assim, ela diz que adora, que ama quando você fala de Meimei. E eu fiquei curioso aqui se você poderia nos contribuir também falando um pouquinho desse espírito tão amável que é Meimei. Realmente, nós temos um carinho muito grande para com esse espírito, porque na nossa casa nós mantemos uma creche. Hoje as creches são assistidas pela municipalidade, mas quando a nossa casa foi criada em
1968, nós ainda não tínhamos nem vindo ao corpo físico, nós criamos, junto com a instituição, a creche Meimei. Então, ela sempre vem nos assistir e nós percebemos um espírito extremamente amoroso, que na sua existência última, muito conhecida como evangelizadora, um trabalho maravilhoso, que vai até ser citado na série André Luiz, se não me falha a memória, no livro No Mundo Maior, o trabalho que ela prossegue no plano espiritual, de assistência às crianças que voltam para o plano não material, né, vamos dizer assim, que retornam na condição ainda de crianças, num desfecho fantástico. Então, de vez em quando, ela vem na nossa reunião mediúnica, e assim, quando ela chega, a gente já percebe a presença, por causa do cheiro de rosas, né, muito característico da sua condição amorosa de nos acolher a todos. E os médiuns da reunião, nós estamos na posição de dialogadora, não vemos, mas eles relatam que antes de deixar a reunião, ela deixa uma rosa nem branca e nem amarela, né, nas tonalidades variando de uma cor para outra, e a perfumar, e aí a hora que ela deixa, essas rosas vão se adentrando à nossa condição física e espiritual, como a nos dar forças para prosseguir. Então, é um espírito extremamente lúcido, né? Os médiuns, quando ela vem para falar, falam que, assim, é como se estivessem tentando se esforçar para chegar no calcanhar ou na pontinha dos dedos da espiritualidade que ela traz, devido à sua condição, né? Muito amorosa, e gostamos muito. Estamos sempre lendo o Meimei, principalmente uma obra que vamos deixar aqui como referência de como trabalhar o Pai Nosso, que é justamente a obra Pai Nosso, que é um referencial, né, para nós, para a evangelização infantil, que vai justamente falar dessa oração maravilhosa, com histórias que ela também vai descrever com maestria, de como trabalhar cada frase do Pai Nosso com a criança e com o adulto também. Então é isso, a nossa querida Meimei. Bem, então estamos chegando aqui aos nossos momentos finais aqui do programa Café com Kardec e Amigos, um programa que sempre traz novos convidados, temas importantíssimos que você que está nos assistindo pode também ir conhecer os programas anteriores. Estamos na 41ª edição, então temos muitos programas riquíssimos sobre assuntos e estudos riquíssimos para que você possa também assistir e aprender também junto conosco. Lembramos que o Café com Kardec e Amigos acontece todas as segundas-feiras, às 19h30, e você é nosso convidado especial. E que é transmitido por vários canais, um grupo de canais parceiros, que todos encontram-se descritos na descrição, logo abaixo do vídeo. Então apoie também a divulgação espírita, o crescimento desses canais, se inscrevendo e deixando o like, né, o gostar, o gostei, nas exibições, nos programas, nos vídeos que tem. E assim os vídeos espíritas tornam-se cada vez mais relevantes para o YouTube, sendo assim mais facilmente entregues a quem pesquisa, a quem precisa ouvir o consolo do Espiritismo. Rosana, eu deixo agora com você as suas considerações finais para nos encaminharmos para a finalização do programa. Ok. Nós queremos destacar algumas mulheres que nós não citamos por causa do tempo, mas Kardec, o nosso codificador, vai se deparar com o fenômeno das mesas girantes
na casa de uma mulher, Lady Maison, em 1855. Nós vamos ter esse marco histórico. As mulheres da codificação eram meninas de 14 anos, 16 anos. Então, nós vamos ver ali as irmãs Baldwin se destacando, a senhorita Jafé, né, que também vai ser muito conhecida, e na segunda edição de O Livro dos Espíritos, Hermance Dufour, como médium, aos 14 anos, ajudando o codificador. Mas que depois retorna, né, com algumas obras agora no plano espiritual, tratando também das questões psicológicas, de como lidar com esse momento de transição nosso. Então, ela tem uma obra marcante nesse momento atual nosso. Mas nenhuma mulher vai ser tão marcante na codificação quanto a própria Madame Kardec. Aqui vai ser chamada carinhosamente, no filme que foi feito recentemente a respeito do codificador, de Gabi, a Amélie Gabi, que nós vamos ver como uma importantíssima figura feminina da codificação. Ela que vai ajudar Kardec a se organizar, a estimular, a receber as cartas e ajudar a compilar, né, todo o processo da codificação. Então, essas mulheres maravilhosas, assim como aquelas que estão aí na casa espírita que você frequenta, ou no templo religioso que você frequenta, as mulheres maravilhosas que fizeram parte da sua jornada evolutiva, em especial a mulher dessa existência, que você não pode negar que é a mulher mais importante da sua jornada neste momento, que é aquela que te possibilitou estar num corpo físico, a sua mãe. Não importa a condição que ela se encontra, nós devemos todas as honras e todas as glórias a essa mulher da experiência atual, que é o melhor momento das nossas vidas e que ela proporcionou nós estarmos aqui na experiência da matéria, você aí refletindo comigo, eu aqui falando, cantando as glórias do Espírito Imortal, graças a uma mulher. Então, com essa mensagem maravilhosa, nós queremos dizer feliz dia, a nossa gratidão por esse espaço tão especial, né, que hoje não são amigos do Café com Kardec, mas também amigas participantes. Isso. Rosana, nós agradecemos profundamente por você estar aqui conosco, compartilhando os seus conhecimentos, compartilhando com o nosso público, com a gente também, essas importantíssimas informações e vivências das mulheres no Evangelho. Agradecemos também a todos que estão aqui nos acompanhando e vamos deixar concluir aqui esse momento com um vídeo de arte espírita do coral Paco Ouro, da música Ave Cristo. Então, uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus. Rosana, mais uma vez, obrigado.